Graça e paz, irmãos. As crianças vão para a aula? As crianças podem se dirigir à aula, então. Meus amados, vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 25. E depois da leitura, vamos permanecer com a palavra de Deus aberta, porque nós vamos transcorrer nesses versículos, né, para alcançarmos realmente o entendimento ali que o escritor, né, ele quis nos ensinar. O ensino do Senhor para nossas vidas. Eu também vamos projetar aqui também na... Funcionar, né? Funcionou não. Funcionou. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos ao teu nome, te bendizemos, Senhor, por a oportunidade de estar na tua casa, louvando ao teu nome, em comunhão com os nossos irmãos, com a tua igreja. Senhor, louvado seja o teu nome por este dia que passamos, nossos afazeres, o trabalho, nossos filhos na escola. Senhor, que o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Senhor, nós louvamos assim, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, antes de entrarmos efetivamente nele, vamos repassar algumas coisas que nós já temos ouvido aqui nas aulas, né? Que tanto o pastor Gerson e o Dino sempre estão reforçando sobre a questão do Velho e o Novo Testamento, né? Que o Velho Testamento era uma sombra, né? Que apontava para Cristo, e o Novo Testamento é Cristo revelado, a luz. O Hebreus, o livro que nós lemos aqui, livro de Hebreus, ele veio para mostrar Cristo sendo superior aos profetas, superior aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. Esse era o objetivo do livro, mostrar Jesus superior, ou seja, Jesus Deus. O propósito do autor de Hebreus, que não tem uma identificação exata, escrever essa epístola foi despertar aqueles que estavam firmes no cristianismo, tá? Mas para que não voltasse mais às práticas judaicas, aquilo que era
a sombra que estava no Velho Testamento. Então, o principal objetivo é mostrar o Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo. Hebreus é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo, exatamente fazendo, isso aqui era uma sombra, esse aqui é o que é o revelado, é o concreto. Então, esse é o paralelo, inclusive, alguns até chamam o livro de Hebreus como o quinto evangelho, né? Vamos dizer assim, mesmo não sendo. E fora desse texto que nós lemos, lá no início, em Hebreus 10:1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Esse era o objetivo do autor aos Hebreus, tá? Estar escrevendo essa carta. Então, quando nós começamos a ler o versículo 19 do capítulo 10, primeira coisa que começa, portanto, pois o autor aqui de Hebreus, se os irmãos pegar os versículos anteriores, ele estava falando de Cristo. Ele apresenta Cristo. Ele era o sacrifício definitivo. Ele fala ali que os animais, quando eram sacrificados, eram uma sombra apontando para Cristo. Tá? Que Cristo foi uma única vez e eficaz para perdoar os nossos pecados de forma definitiva. Então, o autor hebreu sempre faz essa comparação. Para aquele pessoal, aquele povo, eles faziam essa separação. Vocês tinham isso, vocês viviam assim, na sombra. Hoje você tem o cordeiro definitivo. Hoje você não precisa fazer mais sacrifício, porque o cordeiro pascal foi sacrificado. O cordeiro definitivo. Então, o autor e Hebreus sempre tem essa preocupação. Tá? Então, por isso, ele apresenta nos versículos iniciais Jesus como o cordeiro definitivo, tá? Que faz entrar na nova aliança. Sai da sombra e vai para o concreto, o definitivo. Tá? Então, esse é o objetivo inicial dos versículos. Sabendo disso, no versículo 19, vamos voltar lá no 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Bom, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Mas nós, por causa do sangue de Cristo derramado, nós podemos ter, dependendo da tradução da sua Bíblia, confiança, ousadia ou intrepidez. Para entrar livremente nesse Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, que é o que é a referência, Santo dos Santos é a presença de Deus, a santidade de Deus não nos mantém lá de fora. O fato da santidade de Deus ser santo, 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 ele não nos mantém fora da sua presença, mas sim próximo dele. Foi por isso que nós vamos entender porque o véu foi rasgado, para nós termos acesso. Então, aqui, nós temos acesso à presença de Deus livremente. Não como a sombra, que era uma vez ao ano, um sumo sacerdote, ele rapidamente tinha que entrar e sair. Hoje não. Por causa do derramado sangue do Cordeiro, definitivo, agora nós temos acesso irrestrito à sua presença, à presença de Deus. Podemos entrar porque a penalidade que nós carregávamos, penalidade para a morte, foi sobre ele. Certo? Cristo carregou na cruz quando ele padeceu e morreu por nós.
Então, nós temos acesso irrestrito à presença de Deus, porque nós somos lavados com esse sangue. Amém? Verso 20. Então, começa por aí. Sangue que nos lavou para acesso irrestrito à presença de Deus. Agora, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Fala da morte de Cristo, derramar e a morte dele. A morte dele nos deu acesso ao Pai. O caminho aqui, né, estava cercado com uma cortina grossa. Era a cortina, o véu, que dava acesso ao Santo dos Santos. Ali ele foi rasgado. Aquilo que impedia, que eram os nossos pecados, Cristo, ele padeceu, levou sobre ele, pagou na cruz para rasgar esse acesso e nós temos livremente esse acesso. Então, o caminho que Deus abriu é um caminho novo, vivo, e esse caminho não é um ritual, não é uma cerimônia, não é uma liturgia de uma igreja, não é uma placa de uma igreja. Esse novo e vivo caminho é somente Cristo. Certo? Então, quando nós associamos ao caminho, nós não estamos apontando para uma placa de uma igreja, por uma teologia, para uma forma de pensar, uma filosofia, mas para Cristo. Somente Cristo. Versos 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, quando nós pegamos a sombra, o povo ele precisava de um sacerdote imperfeito. Ele executava um sacrifício imperfeito, porque aquele sacrifício ele não remia pecado de ninguém. E aí dava um acesso temporário no Santo dos Santos. Hoje, nós temos o grande sacerdote, que é Cristo. Aquele que entrou, que rasgou o véu, que foi o sacrifício perfeito, definitivo. Não precisamos de mais nenhum sacrifício, porque ele já fez isso na cruz para nos dar acesso irrestrito. Novamente, o acesso irrestrito à sua presença. Então, os sumos sacerdotes eles tinham suas falhas, né? Eles não podiam remover os nossos pecados, mas o nosso grande sacerdote, o sumo sacerdote, ele fez isso e removeu de forma definitiva os pecados para quem ele morreu, para a sua igreja. Amém? Até aqui tudo bem? Os irmãos entenderam? Por isso que no início lá, os irmãos depois tiverem curiosidade de ler os 18 primeiros versículos, os irmãos vão entender por que ele está ensinando isso aqui para o povo. Porque ele começa a falar de forma muito forte sobre o sacrifício de Jesus definitivo. E aí ele começa a ensinar que agora vocês não precisam praticar mais aquilo que era sombra. Vocês agora têm um novo e vivo caminho. Vocês têm um sacrifício do Cordeiro definitivo para a vida de vocês. Agora vai começar uma prática. Aqui o autor Hebreus ele mostra o que Cristo fez por nós para nos dar acesso à presença de Deus. Agora, sendo assim, então, agora, vamos nos aproximemos de Deus. Ou seja, se Ele derramou o seu sangue por nós, se Ele deu acesso irrestrito do Pai, com sacrifício perfeito, nos deu um novo e vivo caminho. O que nós temos que fazer? Sendo assim, temos que nos aproximar de Deus. Aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura.
Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, a nossa consciência, como nós sempre dizemos que nós somos pecadores. Mas a nossa consciência, hoje, ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A não ser que esse sacrifício não teve efeito sobre a sua vida e que você peque tranquilo. Porque aquele que foi atingido pelo esse ato de Cristo na cruz, que veio sobre a sua vida, que você tem acesso irrestrito a Deus, você passa a conhecer a Deus através da sua palavra, você não vai pecar em paz. Se você pecar, você vai se arrepender. Então hoje, nós temos a consciência purificada por este ato. Nosso corpo foi lavado, nossos pecados foram perdoados. Estamos quites com a lei de Deus, com a justiça divina. Hoje nós não estamos à mercê da lei, porque Cristo, ele pagou isso na cruz. A entrada, a presença de Deus, foi plenamente permitida. A presença de Deus foi plenamente permitida e não tem nada que nos exclua dessa presença. Nada pode tirar aqueles que Cristo pagou esse preço lá na cruz da presença de Deus. Porque foi um ato definitivo e eficaz para a vida daqueles que ele queria atingir. Então nossa consciência foi purificada, nossos pecados foram perdoados. Nele fomos santificados. Então nós podemos nos aproximar com convicção de fé, de forma tranquila na presença de Deus, porque a culpa que nós carregávamos, ele já levou sobre ele na cruz. Isso é um ensino, meus irmãos, para nós vermos o que Cristo fez na cruz, e muitas vezes, até às vezes os pastores aqui falam, no momento da ceia, hoje eu não estou bem, não vou cear não. Pelo contrário, é aqui que você tem que vir cear, se reconciliar com Deus, porque a sua culpa já foi paga na cruz, seu pecado já foi perdoado. Muitas vezes a gente faz alguma coisa durante o dia, hoje eu não estou bom, não vou para a igreja não, ou não cultua a Deus no coração, porque a gente fala, não vamos para a igreja como se a bênção não... É lógico que aqui é o local em que Deus ele derrama as suas bênçãos de forma coletiva, opera individualmente, mas Deus ele opera em qualquer lugar. E muitas vezes você está ali no seu trabalho, às vezes pensou alguma coisa, falou alguma coisa, e você acha que o seu dia acabou por isso. Não, você lembra que Cristo morreu na cruz para você reconhecer que você fez algo errado, que você pecou e você pedir perdão. Essa é a jornada do crente, do cristão. Não é deixar se abater pelos problemas. Não preciso mais sacrificar um animal, porque o cordeiro definitivo já foi sacrificado pela minha vida, pelas nossas vidas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, depois que tudo isso que Cristo fez na cruz, nos dando acesso, nos ensinando para que nós não deixemos nada nos abater, para que possamos entrar sempre estar na sua presença, em comunhão com Deus. Qual é a nossa firmeza e esperança que professamos? Estar na glória com Deus. Essa é a firmeza e a esperança que nós professamos. Nós anunciamos isso. Que hoje estamos aqui, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos no céu. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está aqui, nas coisas terrenas. A nossa esperança não está naquele animal para ser morto. A nossa esperança não está numa pessoa, porque homem, ele falha.
Quantos de nós aqui já confiamos em outra pessoa e essa pessoa decepcionou? Isso é normal. Agora, o único que não decepciona é Cristo. Então, todos podem nos frustrar, menos a esperança que nós temos, que é estarmos com Cristo na glória. E consideremos, aí entra aquilo que nós também temos que praticar todos os dias. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí entra o trabalho nosso como igreja. Porque o autor aqui em Hebreus, ele, como toda a escritura do Novo Testamento, ele nunca aprovou crente isolado. Mas sim uma igreja forte, uma igreja viva. Qualquer texto do Novo Testamento, você nunca vai ver uma aprovação de um crente isolado, a não ser João lá em Patmos de forma forçada, mas ainda assim Cristo estava com ele. Agora, cristão mesmo, não, vou cultuar a Deus em casa. Não, nós temos que estar em comunidade, incentivando-nos uns aos outros o amor. Então, todos nós aqui estamos perante Deus na mesma condição, como éramos pecadores, condenados, e Cristo tomou sobre nós o nosso pecado. A mesma ação foi para todos nós. Então nós estamos sobre a mesma condição como pobres e necessitados dessa bênção da cruz, que já foi aplicada em nossas vidas. Então, aqui, quando nós estamos aqui na igreja, aí vamos falar igreja local, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo, que não tem placa, não tem denominação, é a igreja de Cristo. É essa que ele lavou com o seu sangue. Mas nós fazemos parte da igreja local aqui, a Igreja Batista Reformada, Aliança da Cruz. É aqui que nós vamos saber, às vezes, que o irmão está chorando, vamos chorar com ele. O irmão está passando por problema, vamos passar por... Aí nós temos a palavra de Deus. Irmão, você precisa de uma palavra de Deus aqui, ó. Porque às vezes o irmão não tem força para ler a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para uns com os outros nos exortarmos, nos aconselharmos, praticar o amor, as boas obras. Isso é a comunidade, o corpo de Cristo. Como Paulo ensina, corpo de Cristo. E aí, ele exorta, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que glorioso. Esquece a sombra. Esquece o cordeiro que estava sendo morto ali, porque o cordeiro definitivo já morreu por você. Para exatamente nós desfrutarmos da mesma comunhão. Para estarmos encorajando um ao outro. É aqui que nós vamos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, meus irmãos, aqui o autor de Hebreus ele estava falando com um povo que estava saindo da sombra, né? Era a sua maioria judeu, saindo da sombra e entrando para o cristianismo, saindo do judaísmo e entrando para o cristianismo. Ou seja, viviam totalmente na sombra, na lei. E eles agora estavam conhecendo o cristianismo, ou seja, Cristo. E o autor de Hebreus aqui, ele fala exatamente isso. E aí, parem e pensem um pouco. Aqui, Cristo já havia vindo, morrido, ressuscitado. Eles já conheciam esse cordeiro que foi prometido. É o mesmo que nós conhecemos hoje. Não mudou nada. O ato da cruz de Cristo naquela época, 2000 anos atrás, reverbera até hoje. É um ato poderoso que liberta e que salva. Então, com o mesmo poder e força
que Cristo ele salvou e transformou há 2000 anos atrás, ele tem feito hoje, da mesma forma. Então, seguimos os conselhos da palavra de Deus, né? Muitas vezes ficamos preocupados com rituais, liturgias, como que é isso, o que significa aquilo, e muitas vezes esquecemos Cristo. Não apontamos para Ele, que é a luz, que é o que está totalmente claro e revelado nas Escrituras. Então olhemos para Cristo, o seu sacrifício. Deixemos os nossos problemas. É difícil, mas você tem uma congregação, tem uma igreja local que vai chegar para você e vai chorar junto com você. Vai orar junto com você. Vai aconselhar, vai conversar. É isso que o autor a Hebreus está fazendo ali. Para incentivarmos, estarmos juntos, olhando para o sacrifício de Cristo, que foi supremo, foi suficiente e eficaz. E nenhum problema vai tirar isso da sua vida. Amém? Alguma colocação aí, o pastor Idino, Gerson? Eu fiquei lembrando aqui, quando o Wagner na passagem do diálogo entre Cristo e Pedro, quando Cristo já havia citado, Pedro já havia negado, então Cristo se aproxima de Pedro e diz: Pedro me ama, sabe, Pedro me ama. Não conhece essa passagem bíblica, e no final, tu sabe, eu estou apacentando as minhas ovelhas. O que Pedro entendeu? Pedro entendeu tudo aquilo que o Wagner expôs aqui nessa noite. Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus, pegar os pecados, morreu no nosso lugar, o sacrifício foi uma vez, não precisa sacrificar. Precisa ficar usando nenhum tipo de palavra para você ficar sacrificando o Cordeiro de novo. Os bons entendedores entenderão, não é necessário mais isso. Então, a partir de agora, você já caminha com Cristo. E o que a gente vai fazer diante desse saber, diante desse conhecimento, de tudo isso que Cristo fez por nós? É isso que Cristo fez com aqui. Vamos nos apegar a essa crença, a essa esperança, vamos professar a nossa fé, aquele que prometeu fiel, vamos incentivar uns aos outros a viverem em amor. Como é bom, né, irmãos, acima das suas crenças, fala aqui, e que as pessoas que nos visitam também, ficando ou não, sempre falam que a igreja é uma igreja acolhedora, é uma família, é um grupinho pequeno, mas é um grupo que todo mundo fala com todo mundo, não tem panelinha, não tem maior, não tem menor, todo mundo serve de Deus, se trata com o mesmo respeito. Então, isso daqui é o que ele está incentivando. Incentivar o amor, as boas obras, a termos uma família, a estarmos unidos. E não deixar que as adversidades da vida façam a gente ficar se isolando. Mas a gente precisa estar junto, reunidos como igreja. Não como era costume de alguns, que desde aquela época já tinha as pessoas que ficar se isolando no canto. Não, está errado. Está todo mundo junto, servindo em amor, boas obras, encorajando. Vão lá, gente, desanima não. Estamos juntos, estamos aqui com você, o que você precisa? E a gente um animando o outro, um encorajando o outro, para que a gente consiga avançar para que esse grande dia do Senhor possa ficar cheio com a igreja, cumprindo a sua fé. Até porque a ação da sombra e a esperança daquele povo, que ela é grave, e ver o seu pecado perdoado, ou pensando que acontecia, era uma esperança de que o seu pecado fosse perdoado pela ação desse sacerdote
24 horas, esse acesso irrestrito a esse santuário que se colocou à disposição como um cordeiro, ou seja, como aquele animal sendo sacrificado. Ele é. E hoje, como igreja, temos toda a que vivendo esperança. O meu perdoado, que nós vamos ter hoje. E hoje, a glória do Senhor virá. E nós e Ele vai nos permitir viver essa glória, porque Ele virá e nos leva para esse dia a qual nós vivemos essa esperança. Esse dia chega. Isso aí. Ou seja, eles ficavam aguardando uma vez, nós temos todo acesso. Olha que maravilhoso. Não deixando Pastores que sentiu as ovelhas, né? Todo mundo. Sabe uma coisa que o Delcio foi comentando, eu também acabei pensando? Você imagina se aquele povo ficava um ano com a consciência pesada por causa dos pecados. Hoje a gente não precisa ter mais consciência pesada. Cara, meu Deus, eu pequei. Não, você pode já chegar ao poder agora. Você já pode errei. Meu Deus, agora, posso agora colocar o joelho, já entra, buscando, o Senhor já está direto. Aí, ó. Não esperar mais nenhum sacerdote. Que fala aqui, ó, o sacerdote já fez. Para nos ficar desculpado. Bem? Vamos encerrar? Vamos encerrar então? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Então nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Te louvamos, seu poder, por poder fazer parte da tua igreja de Cristo, por estarmos aqui em um corpo reunidos, Senhor, louvando ao teu nome, aprendemos mais a tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque fomos transformados, mesmo não merecendo, como pecadores, mas o Senhor lavou, Senhor, nossas vidas com o sangue do Senhor Jesus. Então nós te louvamos, ó Senhor, te bendizemos por tudo, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.